Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem, perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram, quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamavam ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará ou lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas a um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, pois o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros.
Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra, e os seus cavaleiros, e todo o exército de Faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Amém. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, falemos com o Senhor. Grandioso Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por este momento de culto ao teu nome. Ó Deus, aonde já pudemos aqui glorificar o Senhor através dos louvores, da leitura da tua palavra, através, ó Deus, da consagração das nossas vidas e dos nossos bens. E agora, ó Pai, eu te rogo que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor sonde cada coração nesta noite dos meus irmãos, dos meus amigos, e que o Senhor, ó Deus, então, venha a nos falar, a nos moldar e a nos exortar, segundo a tua palavra e a tua vontade. Usa-me, ó Deus, apenas como instrumento em tuas mãos, para a glória do teu nome. É no nome de Cristo Jesus que oro. Amém. Queridos irmãos, querida Igreja Batista Jardim do Senhor, irmãos e amigos que nos acompanham através da transmissão, diante do texto bíblico eu gostaria de meditar e pensar com os irmãos no tema "É hora de avançar". Existem muitos momentos na nossa vida, e existem momentos que são determinantes, e em momentos determinantes nós não podemos ficar em dúvida na decisão a ser tomada. E aqui no ponto em questão, na história em questão, era hora de avançar. O povo de Israel já tinha uma promessa sobre a vida deles. Não era algo que tinha acontecido do nada, não era obra do acaso, não era obra de um achismo, não era obra humana, mas era obra divina. Deus já havia feito e planejado um plano, e estava ali então dirigindo o seu plano na vida do seu povo. Assim também somos nós, meus irmãos. A vida do cristão não está por acaso. A vida do cristão não pode ser vivida ou dirigida pelo achismo, mas nós precisamos a cada dia sermos dirigidos pela soberana vontade de Deus, pelo seu plano eterno e pelo propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. E a hora que nós nos encontramos como Igreja Batista Jardim do Senhor, após completarmos 40 anos de existência nessa localidade, após então ouvirmos tantas mensagens naquela data tão festiva e oportuna sobre avançarmos, sobre crescermos, sobre amadurecermos, entendo eu da parte de Deus que é hora de avançar. É hora de avançar. É hora de marcharmos diante das dificuldades, diante dos desafios, diante das questões que virão, porque Deus está nos chamando para avançar. É a hora de avançar. E quando olhamos para o texto bíblico, meus irmãos, aqui lemos hoje Êxodo capítulo 14, mas se você olhar em sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, lá atrás ainda em Abraão, no verso 13 e 14, quando Abraão está ali recebendo da parte de Deus a promessa do Senhor para a sua vida, para o seu povo, ali Deus já dissera ao seu servo no passado que o povo ficaria como escravo em terra estrangeira, mas que ele libertaria o seu povo. Essa promessa era desde Abraão, e então seguiu-se a história dos patriarcas. Então, após José, o povo fica no Egito, e ali então nós conhecemos a história, 400 anos de escravidão, até que chegou a hora em que Deus levantou um libertador, e o nome dele era Moisés. Deus chamou Moisés, Deus usou Moisés, o seu servo, para realizar grandes obras, e a promessa e a mensagem que Deus deu a Moisés foi: eu vou libertar o meu povo, Moisés. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus nos diz, e aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir.
Não é possível que fiquemos então presos à dúvida, mas precisamos confiar na palavra de Deus. Ou confiamos ou não confiamos. E diz o texto bíblico, a história se segue então em que Moisés vai, ele encontra o povo e ele realiza grandes feitos, e ali Deus envia 10 pragas ao Egito, mostrando seu poder, derrotando cada deus egípcio, e então chega a hora, é a hora de avançar, é a hora de partir, é a hora de deixar o jugo da escravidão do pecado e do Egito e avançar. E para muitos hoje, é o dia de deixar o jugo da escravidão do pecado e avançar em direção a Cristo Jesus. É hora de avançar. Hoje é o dia, hoje é a hora. E quando olhamos para o texto bíblico, eu gostaria aqui de forma bem objetiva, compartilhar com você algumas lições que aprendo. Diz o verso 1 do capítulo 14 que nós lemos, diz que o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Para avançar e reconhecermos que é hora de avançar, primeira lição que eu gostaria de destacar nessa noite é que Deus é quem muda o nosso caminho. É interessante, meus irmãos, porque existiam outras rotas, outras até mais curtas, mas Deus conduz o seu povo em direção ao mar. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós precisamos crer que Deus não segue a lógica humana, mas Ele segue um propósito soberano. Nós precisamos aprender a crer nisso. Deus não segue o seu plano pela lógica humana, mas pelo propósito soberano. E aquilo que Deus faz, muitas vezes, nós não entendemos. Os caminhos que Deus nos leva, muitas vezes nós não entendemos. Não é assim na sua vida, porque na minha é. Quantas vezes planejamos, arquitetamos e então nos debruçamos sobre um plano de ação em tantas áreas da nossa vida e de repente Deus nos conduz por um caminho totalmente diferente. E quantas vezes não fazemos como o povo: Senhor, eu não estou entendendo, o caminho está aqui, o Senhor está me levando em direção ao mar. Mas, meus irmãos, Deus não age na lógica humana, Ele tem um plano soberano sobre a sua e sobre a minha vida. E aquilo que Deus está planejando para você e para mim é muito maior do que aquilo que nós poderíamos obter através dos nossos planos, que são finitos, que são limitados e que são falhos. Deus então mudou o caminho, mudou a rota daquele povo. Não foi pelo caminho mais fácil, não foi pelo caminho da lógica, mas foi pelo caminho onde Deus estava programando realizar um grande milagre na vida do seu povo. Talvez você que adentrou esta noite nos átrios desta igreja tem seguido por um caminho segundo a sua vontade, por um caminho que você acha que vai dar certo, de sucesso, da sua escolha. Mas hoje Cristo, Ele está lhe convocando para você então ter a condição de andar não por vista, mas por fé, para que você também possa andar pelo caminho que é o único caminho que conduz à salvação, que é Cristo Jesus, quando mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A primeira lição então é que Deus, é Ele quem muda o caminho. Uma segunda lição, meus irmãos, que eu aprendo nesse texto, é que mesmo que Deus mude o caminho, mesmo que você compreenda que é o Senhor que está levando você por um caminho, por uma direção, as perseguições, elas virão. Só que o interessante é que toda perseguição está no controle de Deus. Toda perseguição tem um propósito. Toda perseguição está na agenda celestial do Senhor. Nada fugiu ao controle de Deus. Quando olhamos para o texto é muito claro. Diz que Deus fala a Moisés: olha, mudem a rota. Vocês não vão por este caminho, vocês vão ao caminho do mar. E vai acontecer o seguinte, Moisés, não foi surpresa, porque Deus disse: eu vou endurecer o coração de Faraó, eu farei que ele venha e persiga vocês, mas eu serei glorificado através da derrota de Faraó. Queridos irmãos, queridos amigos, quando confiamos que Deus está nos conduzindo pelo caminho correto, podemos esperar que as perseguições virão, que as lutas virão, mas não se desespere,
porque Deus continua no controle de todas as coisas. Deus está nos guiando. A perseguição não fugiu ao controle do Senhor, pelo contrário, as perseguições que você irá enfrentar por seguir Cristo Jesus, glorificará o nome de Deus, glorificará o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz o texto, meus irmãos, que o povo então obedeceu. E diz o texto ainda que Faraó também não pôde fugir da soberana vontade de Deus, e ele então partiu em perseguição aos israelitas. E uma parte do texto que eu acho muito interessante é quando nós podemos olhar para o verso de número 8 do capítulo 14, você que está com sua Bíblia aberta, e diz assim: o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam desanimados? Não, triunfantemente. Meus irmãos, o terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é a inconstância da fé. Sabe por quê? Porque as vitórias do passado não são garantias de vitórias no presente. Mas elas também, mesmo não sendo garantias de vitória no presente e no futuro, precisam nos lembrar que aquele que nos sustentou no passado é fiel para nos sustentar no presente. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós reconhecemos e vemos através da história bíblica que 10 pragas o Senhor enviou contra o Egito. E em 10 momentos Deus mostrou o seu poder soberano, e o povo confiou, e o povo viu o que Deus era capaz de fazer, e agora o povo estava em retirada, era hora de avançar, era hora de prosseguir para a terra prometida, e diz o texto no verso 8, como lemos, que eles saíram triunfantes. Eles saíram, meus irmãos, como alguém que confia: eu sei quem é o Senhor, eu vou por este caminho porque Deus está me chamando, eu sei que eu vou sofrer perseguições, mas o Senhor é comigo. Mas de repente, meus irmãos, algo maior acontece, porque uma coisa é você imaginar o problema, outra coisa é você enfrentar o problema. Quando eu era criança, eu era meio abusado em ir para o mar e achar que sabia nadar. E certa oportunidade, no mar de bandeira vermelha lá em Cabo Frio, eu me achando golfinho, e não foi isso que Deus me fez, eu vi uma onda e cortei, vi outra e cortei, na terceira já tinha outra caindo, e eu tomei um caldo, mas um caldo bonito. Não sei se você já tomou um caldo, você tenta agarrar no negócio e não consegue, sabe como é que é esse negócio? E a minha preocupação naquela hora é que a corrente puxa para dentro do mar em direção ao forte. Mas Deus é tão bom, que os 15 a 20 segundos que pareceram os mais longos da minha vida, me deu um caixote, me jogou lá na areia. Fiquei todo arranhado, mas Deus me livrou. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Nós achamos que estamos preparados para as ondas dessa vida, mas vem algumas que nos pegam de surpresa. Mas confie em Deus, porque Ele está contigo, Ele está pronto a cuidar da sua vida e da sua casa, e mesmo diante da inconstância da nossa fé, Deus continua a nos amar, Deus continua a nos guardar, e Ele está pronto a fortalecer a nossa fé abalada. Diz o texto, meus irmãos, que no verso 10 e verso 11, o povo viu o exército de Faraó crescer, o exército de Faraó estava chegando, e o povo de Israel não era um povo forjado na guerra, não era um povo que tinha experiência no campo de batalha, na verdade nem armas e carros de guerra possuíam. E então vem um grande exército de Faraó, ali então com os seus oficiais, com carruagens, um exército experiente no campo de batalha humano. Mas Israel tinha um comandante do exército experiente, especialista no campo de batalha espiritual. Mas aquele povo mesmo assim não enxergou, e começou a clamar a Moisés: foi por falta de sepulcros que nos trouxe para cá? Não era melhor ter ficado no Egito? Meus irmãos, quantos crentes que têm servido ao Senhor já por longos anos, diante das ondas que atentam contra cada um de nós, muitas vezes também não chegam
não chega à nossa boca a lamúria, a reclamação, a dúvida, e perguntamos: Senhor, por quê? Para quê? Por que eu, Senhor? Por que comigo? Por que na minha casa? Por que no meu casamento? Por que com o meu filho? São questões, meus irmãos, que humanamente nós enfrentamos. A inconstância da fé. Mas glória a Deus, porque a outra lição que eu quero compartilhar com você é que diante de toda essa inconstância, diante das lutas, diante das ondas, Deus nos chama a confiar nele. Deus nos chama a confiar nele. E diz então que Moisés, sendo pressionado pelo povo, Moisés ali então sendo cobrado pelo povo, diz o verso 13, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Os irmãos, o pastor já tem nos falado sobre o projeto de evangelizarmos da igreja multiplicadora, e é hora de avançar. É hora de trabalharmos, labutarmos no nosso bairro, nos nossos vizinhos, nossos familiares, apresentando Cristo Jesus. Mas as dificuldades virão, os desafios virão, os não ou os nãos virão, mas nós precisamos confiar naquele que nos chamou, naquele que tem uma promessa para a nossa vida, para aquele que já nos prometeu e ele vai cumprir. E nós precisamos avançar e precisamos confiar na palavra de Deus. Precisamos confiar, meus irmãos, que as dificuldades que vemos hoje são passageiras. Como o povo enfrentou o exército de Faraó, Moisés disse: calma, porque esses que vocês estão vendo, vocês não verão mais. Nenhuma alegria nessa vida, ela é para sempre. Mas a boa notícia é que nenhuma tristeza nessa vida é para sempre também. Confie em Deus, confie na sua palavra, confie nas suas promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E diz no verso 14 que quem luta por nós é o Senhor. Então o que nos basta, meus irmãos, é acalmar o nosso coração. Eu não sei os exércitos que você tem enfrentado nesta noite. Talvez o maior exército que você tenha enfrentado ou esteja enfrentando seja você mesmo, seus pensamentos, seus sentimentos, suas angústias. Mas eu quero lhe convidar nesta noite a lançar todas essas aos pés do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas na sua vida, para te fortalecer, para te ajudar e para lhe trazer um grande livramento. E diz o texto, meus irmãos, ainda, eu aprendo mais uma lição, que é a hora de avançar. Diz o verso número 15, você que está com sua Bíblia aberta: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Em outra versão, digam ao povo que marche. Meus irmãos, nós precisamos marchar como igreja triunfante do Senhor. Marchar num desfile cívico é diferente de marchar na guerra. Tenho certeza que a maioria dos irmãos, ou em sua totalidade, já viu um desfile cívico. E geralmente o desfile militar é aquele que abre, geralmente é aquele que abre o desfile. E ali nós vemos então a tropa passando. E é um desfile muito tranquilo, porque geralmente é no centro da cidade. A nossa cidade acontece na Avenida 7 de Setembro. Não existe um exército vindo contra aquele regimento que ali está. Ele avança, ali está a banda. E é um momento então bonito, é um momento tranquilo. Mas Deus está nos chamando nesta noite para avançarmos em direção ao inimigo. Deus está nos chamando, meus irmãos, para avançarmos por um campo de batalha difícil. Mas o maravilhoso é que Ele prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então marche. Igreja Batista Jardim do Senhor, marche, porque se o mar estiver à frente,
Deus que está conosco é aquele que fez o mar. Não existe dificuldade que você venha enfrentar que Deus não conheça. Não existe provação que você esteja enfrentando que não esteja na agenda de Deus. Não existe questão na sua vida que Deus não pode trazer solução, porque Ele é o Deus que criou todas as coisas, criou a sua vida e criou a sua vida para que você possa alcançar a salvação através de Cristo Jesus. Meus irmãos, é hora de avançar, é hora de prosseguir, é hora de marcharmos, é hora de avançarmos confiando naquele que tem nos chamado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, meus irmãos, uma penúltima lição que eu aprendo com esse texto é que a ação de Deus na jornada da vida, ela é maravilhosa. A ação de Deus na jornada da nossa vida, ela é algo espetacular. Eu gosto muito de filmes da Marvel, e para quem gosta sabe que é sempre uma grande produção, principalmente nos seus efeitos. Mas eu penso, meus irmãos, toda vez que eu leio esse texto, toda vez que eu me debruço sobre esse texto, eu fico pensando que nenhum autor, nenhum escritor, ninguém que trabalha na área do cinema conseguiu ou conseguirá produzir uma cena como aqueles israelitas viram naquele dia. Isso significa que não existe nada humano que pode lhe dar aquilo que só Deus pode lhe dar. Não existe nada neste mundo que pode fazer os seus olhos espirituais enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue nesta noite. Que não existe nada neste mundo que trará satisfação ao seu coração angustiado, a não ser a ação sobrenatural de Deus na jornada da sua vida. E diz o texto então, meus irmãos, e eu acho essa parte maravilhosa, diz o texto então que o povo confiou. Moisés então ergueu a vara, ele então deu a ordem sobre o mar se abriu, se dividiu, uma parede de água à direita, outra à esquerda, o povo começa a caminhar e o exército continua vindo atrás, porque, meus irmãos, na jornada da fé, não é uma jornada fácil, as perseguições elas continuam, as dificuldades elas continuam, mas Deus é maior e está conosco. E diz então que a torre do Senhor e a nuvem do Senhor que acompanhava o seu povo, agora não estava mais à frente, mas agora estava fazendo separação entre o povo de Deus e os inimigos de Deus. Querido, existem momentos em que Deus vai à nossa frente e Ele abre o mar, mas existem momentos que Deus vai à nossa retaguarda para nos proteger, para nos guardar, para nos amparar. E esta torre é Cristo Jesus, que Paulo vai apresentar à igreja em Corinto, dizendo que aqueles que entenderam o Evangelho, que é loucura para este mundo, é glória, mas aqueles que não entendem o Evangelho, então é loucura, é escárnio. E assim também foi naquela noite, porque diz o texto que para alguns aquela coluna era luz, mas para o exército de Faraó era trevas. O que tem sido a palavra de Deus na sua vida, querido irmão e amigo? Luz ou trevas? Porque se hoje você já tiver reconhecido ou tendo a oportunidade de reconhecer o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, ela será luz. Mas se mais uma vez você ouvir o Evangelho e não fizer a sua decisão por Cristo, ela será trevas na sua vida. Porque a palavra de Deus está sendo anunciada de forma clara nesta noite, neste dia e nesta hora. O Senhor Jesus é a nossa torre, é aquele que vai adiante, é aquele que vai à nossa retaguarda, é aquele que é a nossa luz, é aquele que está abrindo os caminhos, é aquele que está nos conduzindo, mesmo que seja a passos pequenos, mas Ele está nos conduzindo ao porto seguro, à beira-mar, aonde estaremos então guardados pelo Senhor. E por último, meus irmãos, quando penso neste tema, é hora de avançar, já pensando sobre que Deus muda o caminho, que a perseguição está no controle de Deus, da nossa inconstância, mas que Deus nos chama a confiar, que é hora de avançar, que Deus está nos guardando diante desta jornada. Ainda aprendo no verso 31, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura deste verso, quando diz: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Meus irmãos, meus amigos, pessoas amadas e queridas nesta noite,
O Senhor está nos chamando para avançar. O Senhor está nos chamando para experimentar do seu livramento sobrenatural dia após dia em nossas vidas. O Senhor está nos chamando para confiar na sua palavra e nas suas promessas. Para quê? Para enxergarmos o grande poder do Senhor. E a pergunta é: você já tem enxergado o grande poder do Senhor na sua vida? Você já tem enxergado o grande poder do Senhor na sua vida? Porque o povo de Deus precisou atravessar o mar a pés enxutos para enxergar o poder de Deus. Nesta noite, querido, Deus está lhe convidando, pela fé, a reconhecer o seu senhorio, a reconhecer a necessidade de salvação. Ele está lhe chamando para deixar o jugo do pecado, para que você então pela fé atravesse o mar vermelho, pela ordem do Senhor, e que você possa chegar ao outro lado e cantar um hino de vitória ao Senhor Jesus, e contemplar com os seus olhos o poder de Deus, o poder que transforma, o poder que salva, o poder que liberta, o poder que traz salvação. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. A irmã Fernanda estará louvando ao Senhor nesta hora, e eu quero lhe convidar, enquanto você estiver orando ao Senhor, estiver acompanhando louvor juntamente à nossa irmã, eu quero lhe convidar a refletir como está a sua vida com Deus. Até onde você tem confiado e visualizado o poder de Deus na sua vida? Porque para isso o Senhor tem nos convocado nesta noite.